Graças a Deus, graça e paz a todos. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Que Deus ele abençoe poderosamente, abundantemente a todos que por aqui passarem, chegarem e sejam também muito bem-vindos, passando por aqui de uma forma breve, devido à nossa correria do dia a dia, mas sempre com o objetivo e a finalidade de poder somar, trazer aqui até vocês uma palavra de fé, de ânimo, uma palavra de vida, uma palavra de Deus. E no final quero orar por vocês e com vocês que assim também desejar, tá bom? Essa mensagem vai ficar gravada, como sempre fica, e pode ser compartilhada, se possível. Eu gostaria muito de contar com o seu compartilhamento, até porque o nosso propósito, a nossa intenção é alcançar vidas através do que Deus, por misericórdia, Ele nos dá através da sua direção na palavra e também por aquilo que Ele coloca em oração, através do que Deus ele alcança na ministração da oração e da palavra, tá bom? Esse é o seu amigo Bispo Santos, por misericórdia, que vos fala, responsável pelo trabalho Casa de Oração Leão da Tribo de Judá, aqui em Riachão do Jacuípe, Salvador e também Nova Fátima, por misericórdia. E na oportunidade, esse momento que nós temos aqui, essa transmissão, ela tem um caráter e uma finalidade da transmissão do mensageiro das boas novas ou boas notícias, que é esse irmão que vos fala. Eu queria deixar uma palavra de Deus aqui no livro de Lucas, capítulo 12. Se você quiser compartilhar, fica à vontade. Se quiser deixar o seu nome para oração também, estaremos intercedendo por você, levando o seu nome a oração no monte, levando o seu nome nas madrugadas e também no grupo de oração que nós temos. Oramos por todos que solicitam ajuda, pedem ajuda e desejam contar com a nossa colaboração e apoio através do que Deus, por misericórdia, Ele coloca no nosso coração, tá bom? Então, se você tão somente quiser ouvir essa palavra, fique conosco, tá certo? E queria que Deus falará ao seu coração. Está no livro, ou melhor, no Evangelho de Lucas, capítulo 12. Evangelho de Lucas, capítulo 12, palavra de Deus. Diz assim: o fermento dos fariseus, algumas admoestações. Eu ministrei essa palavra e Deus colocou no meu coração que eu também viesse aqui nas redes sociais. Uma vez que eu ministrei na igreja, eu quero também compartilhar nas redes sociais com todos os nossos amigos internautas, seguidores das páginas. Lucas 12 diz assim, versos 1: posto que miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Jesus ele fala sobre um ingrediente que é utilizado na preparação de receitas, na linguagem judaica, na preparação do pão em específico. Nós sabemos que há uma cultura e uma culinária judaica em que o fermento ele não é adicionado na preparação dos pães ou do pão asmo. O pão asmo ou pão ázimo. O fermento ele não é adicionado, então ele tem um formato parecido com um de um biscoito, uma bolacha, né? Um cavaco.
ele é parecido com um cavaco. Nós sabemos que um pão, quando ele é adicionado a quantidade exata de fermento, então ele tem a sua fermentação e o seu ponto de volume, ao qual a quantidade colocada naquela quantidade de massa, aquela quantidade de fermento, ela dá o crescimento para aquela massa. Mas Jesus ele aponta para as pessoas que estão colocando. Quem são as pessoas que estão colocando o fermento na massa? A massa é o povo, são as pessoas, são as almas. Quem é que está colocando o fermento? São pessoas discipuladas pela pessoa do Senhor Jesus? São pessoas capacitadas por Ele, preparadas por Ele, levantadas por Ele? Ou são pessoas do tipo fariseu? Quem eram os fariseus? Eram aqueles que conheciam a lei, a Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros, os cinco primeiros livros da palavra do Senhor, os 5 apócrifos ou manuscritos que continham ali toda a orientação do nosso Deus, a qual os escribas, doutores da lei e também fariseus, eles tinham acesso. Liam, porém eles não praticavam, eles estudavam, iam para o campo da teologia, investigar, pesquisar, examinar. Tinham conhecimento, mas porém não aplicavam. Eles aplicavam aquilo que bem lhe parecia, bem lhe entendia. Pois bem, Jesus alerta. Ele dá um alerta: acautelai-vos. Havia ali multidões, pessoas que até mesmo se atropelavam, né, para ouvir Jesus. E Jesus dá esse seguinte alerta: tomem cuidado com o fermento, com que os fariseus estão acrescentando além do que tem que ser colocado na massa, do que tem que ser colocado na sua vida, no seu coração, no seu pensamento. Então Jesus ele nos alerta, ele nos mostra o risco, o perigo, o cuidado que nós devemos ter com esses tipos de pessoas, com esses tipos de ensinamentos, com esses tipos de conversas. Hoje em dia está muito difícil, muito complicado. Eu que por misericórdia já venho aí, conheço o Evangelho há mais de 30 anos, desde os meus 7, 8 anos de idade, que eu já conheço o Evangelho. E quando eu conheci o Evangelho foi com 7 anos de idade. Cresci na igreja, tive contatos através da minha mãe no começo, mas era muito pequeno, com religiões de matrizes africanas, né? E logo após, minha mãe ela passou para religião evangélica, né? Passou para o Evangelho, do modo natural de você entender. E assim ela passou a seguir a Cristo unicamente e professar sua crença e sua fé, e eu acompanhei ela. Então, nesses longos anos, né, em que eu estive em alguns momentos até afastado do Evangelho e retornei na minha adolescência, há 14 anos que eu me mantenho firme, então tem horas que eu percebo e vejo cada situação e que eu olho para essa palavra, eu olho para a mensagem, eu olho para o texto, não só esse como vários, mas esse aqui em específico agora, e observo o perigo e o cuidado que nós temos que ter com aquilo que a gente ouve. O apóstolo Paulo ele disse que há muitas vozes
e nenhuma delas sem sentido. Vozes do além, ou seja, vozes do campo sobrenatural, espiritual. Elas podem vir de Deus, como elas podem vir também do inferno, de Satanás. E o próprio Senhor Jesus falou em João 10 que as ovelhas dele conhecem a voz do seu pastor e não dão ouvido à voz ou a vozes estranhas. Que vozes estranhas são essas? O Senhor Jesus ele queria dizer, ou ele quis dizer. Então, amados amigos, irmãos, internautas, a todos a quem essa mensagem chegar, Jesus ele nos manda ter cuidado aqui em Lucas, capítulo 12, versos 1, sobre o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. É a pessoa que ela quer que a gente faça algumas orientações ou mandamentos, ou ensinamentos que estão na Bíblia, quando na verdade nem elas mesmas praticam, obedecem, aplicam. Olha o cuidado que a gente tem que ter com isso, porque a gente pode estar recebendo ingredientes além, a mais ou em excesso, que não vão fazer bem para a nossa vida espiritual com Deus. Não vão fazer. E aí que mora o perigo, é aí que está o problema. O que isso pode trazer como consequência para a nossa vida. Ele segue dizendo: nada há encoberto que não venha a ser revelado e oculto que não venha a ser conhecido. Todo mundo conhece esse versículo e sabe que não há como esconder nada. O que está no seu coração, no seu pensamento, o que você pratica ou não, o que você faz. Lá em Apocalipse 3, as igrejas de Sardes, Laodiceia, Filadélfia, recebe ali instruções dizendo: conheço as tuas obras. Deus ele conhece as nossas obras, conhece aquilo que a gente pratica. Então, nada há encoberto que não venha a ser descoberto, revelado, ou oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que disseste às escuras será ouvido em plena luz. Você pode armar alguma coisa, ou ouvir alguma coisa, participar de alguma trama, ou conversa, ou fofoca, ou assuntos contra alguém, sobre alguém, de alguém, que talvez a pessoa ela não esteja nem presente, ela não esteja nem participando, ela não esteja nem no local. Mas a palavra diz que você pode até esconder de Deus ou da pessoa. Perdão, você pode esconder até da pessoa ou de alguém, mas de Deus você não vai conseguir. Você não vai conseguir esconder de Deus. Não, de forma nenhuma. Você pode tentar esconder de Deus, achar que pensa, mas não vai conseguir. Porque a luz, Jesus ele é a luz do mundo, ele é a luz dos homens. A luz que é Jesus, ele fará com que o que você disse daquela pessoa, principalmente se for alguém que obedece a Deus, serve a Deus, teme a Deus, seja descoberto, né? Seja sabido. Então aqui ele diz assim no versículo 3, Lucas 12, 3, porque tudo que disseste às escuras será ouvido em plena luz, e o que disseste aos ouvidos, no interior da casa, será proclamado dos eirados. Ou seja, ainda que eu diga dentro de um ambiente fechado, né, de um local fechado, com teto, com paredes, portas, janela, o que eu disser ali, o próprio Deus vai fazer que alguém escute. A gente tem o costume de dizer as paredes têm ouvido, né? Então vai acabar alguém escutando de alguma forma, ou através das paredes, ou dentro do ambiente. E aquilo que muitas vezes eu considerava ser um segredo, falar de alguém ou de alguma coisa, falar mal, difamar, caluniar, fofocar, seja lá o que for.
Porque se é algo bom, você vai chegar para falar para a pessoa, né? De repente fala mal da obra, fala mal do servo de Deus, fala mal de crente, fala mal das coisas concernentes à igreja do Senhor, e o temor vai se acabando. Muitos vão perdendo o temor de Deus, o respeito de Deus. Claro que a gente sabe que existem inúmeros casos no nosso meio que é triste, é chato, é aborrecedor. Mas se você for para a Bíblia, todos pecaram. Todos pecaram, todos. Romanos 3, do versículo 22 em diante até o 26, você vai ver lá que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos estão destituídos. E se a gente for analisar os erros de Adão, os erros de Caim, os erros de Noé, os erros de Moisés, de Davi, de Salomão, de Pedro, de Paulo. Então, eu ia ficar aqui quanto tempo? Eu ia ficar aqui durante horas ou dias falando dos erros desses homens. Então, eu não ia acreditar na Bíblia. Eu não ia acreditar em Deus. E olhe que é por meio do que Deus fez na vida desses homens que nós passamos a crer em Deus. Mas eles erraram, falharam. O único que não errou foi aquele que morreu na cruz por mim e por você. Jesus foi o único que não errou. Esse permaneceu fiel até a morte, morte de cruz, permaneceu suportando tudo, as rejeições, humilhações, foi ultrajado, massacrado, castigado, ferido. Jesus passou por tudo que um ser humano jamais teria capacidade ou condições de suportar. E é esse mesmo Jesus que chega agora nessa manhã aqui através dessa palavra e me diz, e também ao mesmo tempo me usa para te dizer que nós temos que tomar cuidado com o fermento dos fariseus. Devemos tomar cuidado com palavras que nós escutamos, ouvimos por aí. E temos que ter cuidado também com o que a gente fala, né? Porque isso pode nos prejudicar, pode prejudicar a nossa relação com Deus. Pode prejudicar a nossa relação. No versículo 4, Lucas 12, digo-vos, pois, amigos meus, não temeis os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Ou seja, não tenha medo do homem violento, do homem sanguinário, do homem perverso. Não. É Deus que nos protege dessas pessoas, né? Versículo 5, eu, porém, vos mostrarei a quem deveis respeitar. Não é ter medo, é respeitar. Temer. Temer aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Imagine aí Jesus mandando a gente temer e respeitar o diabo. Tem lógica? Claro que não. Não tem lógica. Jesus vai mandar, se ele está dizendo que não é para a gente temer quem mata o corpo e depois não pode fazer mais nada, que é o homem. Então, se o homem a gente não deve se preocupar, e nem ele vai mandar a gente respeitar o diabo, então, consequentemente, ele está falando de quem? De Deus. A falta de respeito, de temor para com Deus, sinceramente, é coisa rara. É coisa rara. Ultimamente, são poucos os que verdadeiramente temem a Deus, respeitam a Deus, honram a Deus. São poucos. Bem poucos. É contado de dedo. Qualquer coisa que acontece hoje em redes sociais, ou ao nosso redor, na cidade, ou na vida de alguém, pronto, é motivo para as pessoas se esfriarem na fé e começam a falar coisas que não devem, fazer coisas que não devem, e abandonar Jesus, abandonar Deus, como se Deus tivesse culpa de alguma coisa. Se o próprio ensinou que nós temos que conhecer as árvores pelo fruto.
Qual é a árvore que você tem se alimentado? As pessoas que Deus colocou na sua vida. Nossa, eu aprendi tanto no começo a respeitar, valorizar, honrar as pessoas que Deus usava para poder cuidar de mim. E até hoje eu oro por essas pessoas, eu intercedo por eles. Eu agradeço a Deus pelos que estão vivos, né? Eu agradeço a Deus pela vida deles, por tudo, por ter chegado até aqui. Por tudo que Deus usou eles para me orientar, para me aconselhar, para me direcionar. Então, hoje em dia é coisa rara. As pessoas de hoje, os crentes de hoje, já vêm com um ranço, já vêm com um comportamento, uma ideologia, uma postura totalmente avessa do que é ser um verdadeiro cristão. Por isso que está escrito lá também na carta de Laodiceia, de Filadélfia, no capítulo 3, onde ele diz: tem muitos que estão dentro da igreja, mas são sinagogas de Satanás. Se dizem judeus, mas não são. E o apóstolo Paulo falou sobre isso. Nem todos de Israel são israelitas. Se a gente vê no livro de Eclesiastes 7, versos 20, que não me falha a memória, diz assim, Eclesiastes 7, versos 20, diz assim: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo e a amaldiçoar-te, pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros. A realidade é essa. Isso aqui é uma realidade. Não há nenhum justo que não peque, todos pecaram. Isso aqui é Eclesiastes. Eu falei de Romanos 3, versículo 22 ao 26, e aqui eu estou lendo Eclesiastes 7, do 20 ao 22. Então, voltando à leitura de Lucas 12, perceba comigo que a situação ela é bem mais profunda do que a gente pode pensar. No versículo 5 ele diz assim, ou melhor, no versículo 6, não se vendem 5 pardais por 2 asses? Entretanto, nenhum deles estão em esquecimento diante de Deus. Deus, ele alimenta as aves. Deus, ele cuida das aves, e as aves sabem esperar em Deus. As aves do céu, elas esperam no Senhor, elas confiam no Senhor, elas sabem que Deus é quem as alimenta. Deus é quem sustenta as aves do céu. Deus é quem é o provedor das aves. E aqui a palavra fala, o próprio Senhor Jesus dizendo, olha, os pardais que praticamente não tem valor nenhum, como ave, como pássaro, mas ela ainda assim sendo vendida por uma quantia insignificante, para Deus ela tem muito mais valor. Deus não se esquece, não. Quem vende, esquece. Jesus foi vendido por 30 moedas. Provavelmente Judas ele já havia esquecido de Jesus bem antes de vendê-lo. Era como se ele andasse com Jesus, mas já não havia mais consideração, respeito, amor, fidelidade, cumplicidade, né? Já não havia mais relação, já não havia mais nenhum tipo de conexão entre Judas e Jesus. Então aí ele viu que a última coisa que lhe cabia era traí-lo vendendo ele. Não estou falando aqui de religião. Longe de mim, eu nem quero saber de religião. Não estou aqui falando de denominação, de placa,
de ministério, nada disso. Eu estou pregando o evangelho, a palavra aqui, ó, lendo a Bíblia. Qualquer pessoa que tem a Bíblia e lê e compreende, interpreta, tem discernimento, revelação. Não é só eu que tenho essa capacidade, por misericórdia. Qualquer pessoa que busca no Senhor, quem busca de verdade, Deus dá a revelação. Se Deus ele se lembra dos pássaros, imagine de mim, de você, de pessoas que tentam nos prejudicar, que tentam nos derrubar, que tentam puxar o nosso tapete, que tentam fazer o mal. Deus está dizendo, se eu não me esqueço de pássaros, como pardais que a gente vê pela rua, pelo chão e ninguém quer, na nossa cultura aqui, como gentios, eu estou falando aqui na cultura judaica, ele era vendido por 2 asses. Na cultura nossa, estrangeira, como gentio, a gente não está nem aí para o pardal. Ninguém quer comercializar, até porque o comércio já não é correto, né? Mas enfim, versículo 7 diz assim: até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados, não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Jesus está dizendo o valor. Pode ser que 5 pardais venha a valer 2 asses, mas para Deus nós valemos muito mais para Ele do que para certas pessoas que não dão o devido valor. Tem pessoas que não valorizam a sua amizade, seu tempo, sua companhia, seus conselhos. Muitas vezes você tem ajudado pessoas, né? Dado a eles orientações para ver o bem deles, mas eles muitas das vezes, na verdade, não estão nem aí. Acho até ruim, sabia? Quando você dá conselho, convida para ir na igreja, chama. Quando você se importa, você está lá, ó, todo bobão, né? No bom sentido da expressão, né? Com todo respeito. Querendo ver o bem daquela pessoa, ajudar, tal. Mas a pessoa não quer nem ouvir, não está nem aí. Quando você fala, acha chato, acha ruim, critica. Já vem com essas conversas, já vem com essas histórias. Papo de crente, negócio de igreja. E assim a vida da pessoa ela vai se destruindo, se acabando, se prejudicando, cada dia, cada minuto. Eu vou encerrando aqui no versículo 8. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar, falar de mim diante dos homens, falar para as pessoas de mim, também o Filho do Homem, o Senhor Jesus, vai falar, vai confessar diante dos anjos de Deus. Imagina aqui eu falando de Jesus agora, falando do Senhor Jesus agora aqui para vocês, e agora, como é que não está Jesus falando de quem? De mim, né? Enquanto alguém mais está falando por aí de Jesus, seja como for, ele agora também está lá no céu falando para os anjos: vai lá, protege meu servo, guarda meu servo, livra, leva essa bênção aqui para ele. Não deixa que nada de ruim aconteça com ele. Proteja o caminho dele. Não deixe que mal nenhum, praga nenhuma, coisa alguma toque nele. Vai lá. Vai lá. E aí nós estamos sendo lembrados no céu. Sendo lembrados nos céus. Pela pessoa do Senhor Jesus. Assim como nós estamos aqui na terra, né? Lembrando dele. Poderia estar aqui falando de vários assuntos. Eu parei o trabalho que eu estava fazendo. Parei minha atividade que eu estava fazendo. E vim aqui falar de Jesus. Dizer que ele é maravilhoso, que é ele que te guarda, é ele que te protege. É ele que te livra do mal, do perigo, da cilada, das armadilhas. Quantas pessoas chegam perto de você no seu trabalho, na sua casa, te encontram na rua, com segundas intenções, te abraça, aperta a sua mão, até te beija.
mas você não sabe o que está no coração deles. Qual é a intenção? Qual é o desejo? O que eles estão planejando ao teu respeito. Mas aí, como você tem prazer de falar de Jesus para as pessoas, então Jesus fala de você para os anjos. Olha que coisa bacana, né? Que coisa legal. Que coisa maravilhosa. Aí ele ainda diz mais no 9: mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Eu vou parar por aqui. Foi essa mensagem que Deus me deu. O que tem mais no capítulo eu vou deixar para uma outra ocasião a gente poder ler, que é um outro tema, uma outra direção voltada dentro do contexto. Mas eu fico aqui porque o tempo já está suficiente para não ficar longa essa mensagem. Cuidado com a hipocrisia, cuidado com os hipócritas. Os hipócritas não herdarão o reino dos céus. Então todo cuidado é pouco. Quem está mandando a gente tomar cuidado é Jesus. Não é ninguém, é Jesus. E nós temos que tomar cuidado sim. Nós temos que vigiar sim. Nós temos que nos preocupar para que a gente não venha sofrer as consequências. Tá bom? Eu encerro por aqui. Eu quero orar com vocês. Deixa essa oração aqui. Se você achar que essa mensagem foi útil e você quiser compartilhar, aperta aí no Instagram no aviãozinho e aperta aí também no compartilhamento aqui do Facebook, e eu vou estar também replicando essa mensagem em outras plataformas, TikTok, YouTube, para poder essa mensagem ela alcançar o máximo de pessoas possível. Alguém vai precisar ouvir essa palavra. Alguém vai precisar receber esse alimento. E eu estou fazendo a minha parte como árvore. Árvore boa gera frutos bons. Então, enquanto Deus me manter como árvore nesta terra, neste mundo, enquanto essa árvore estiver viva e não for cortada, eu peço a Deus que ela seja para alimentar a quem tiver fome, para saciar quem tiver fome. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai querido e maravilhoso, gratidão, Senhor, por esta palavra, por esta mensagem, por esse direcionamento, por tudo que o Senhor veio ao meu coração revelar. Tudo que o Senhor está me entregando para levar até o coração dessas pessoas que vão ouvir esta palavra, essa mensagem em algum momento. Que o Senhor, meu Deus, prospere, abençoe a todos que colocarem seus nomes, pedirem oração, a todos que acompanham esta página, este trabalho. Que o Senhor, meu Deus, prospere e fortaleça, abra portas por misericórdia, leve o livramento, a proteção, a cura, a paz. Que o Senhor, meu Deus, possa abraçar, abençoar a vida desta pessoa. Que as coisas que estavam dando errado venham dar certo. E o nome do Senhor venha ser glorificado, exaltado, engrandecido. Ó soberano Deus, Todo-Poderoso, faz maravilhas acontecerem, milagres acontecerem, coisas extraordinárias acontecerem na vida dessas pessoas. Quem está doente seja curado, quem está enfermo seja liberto, quem está atormentado seja livre. Abra os olhos dos cegos, tire as vendas dos olhos, as escamas, as traves, os cismos. E acampa os teus anjos ao nosso redor sempre, Pai. É o que eu desejo e te peço, para a honra e glória do teu santo nome. Em o nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida, seus caminhos, seu trabalho, suas mãos, sua família. Deus te dê vitória, que essa palavra ela possa ter lhe fortalecido e aberto os seus olhos, seu entendimento,
E você siga em frente na sua luta, na sua jornada, na sua caminhada. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, Deus te ilumine, Deus seja contigo. Fica na paz, fica aí o meu abraço, desse amigo e irmão, Bispo Santos, responsável pelo trabalho da Casa de Oração, Leão da Tribo de Judá, comunidade cristã. Esse é o seu programa, essa transmissão simples, que é o mensageiro das boas notícias, esse que vos fala. E até a próxima, se Deus permitir, com mais mensagens. Acompanhe as mensagens de todos os servos de Deus que fazem parte desse ministério, está nas nossas páginas. Você pode aí curtir, compartilhar, assistir. Acompanhe os conteúdos edificantes que nós compartilhamos em nossas páginas. Faça parte do nosso grupo de oração, tá bom? E que Deus seja com todos vocês. Fique na paz e até mais, até breve, se Deus quiser.